Caos é a pauta e o código é a palavra. Estamos aqui mais uma vez para um episódio do velho e bom Código do Caos, onde o caos é a pauta e o código é a palavra. É a palavra. Vem com a gente. Vamos discutir um pouquinho hoje aqui. O que nós vamos falar hoje aqui, hein? Porque tá difícil. Vou falar para você, Jean. Vou falar para você, meu caro Jean. Eu tenho convidado pessoas da esquerda, ou ditos de esquerda, aquelas pessoas que defendem as pautas, aquelas pautas progressistas, aquelas pautas voltadas aos problemas sociais e tudo mais, mas eu tenho encontrado uma certa dificuldade em trazer esse povo aqui para a gente conversar, debater. Ninguém vai debater, não é para bater. Mas hoje eu estou com vontade de bater. E aí, o que você acha? Eu tô sempre bom, Tatelio. Eu só preciso do seu vamos. Né? Na verdade, a vontade hoje é assim, a vontade de bater, dar uma voadora, meter os dois pés no peito. Porque eu já falei para eles, vocês podem vir aqui, não tem recurso, não tem muita coisa, mas até deixo pegar o celular, entrar lá no Google, tá certo? O cara entrar no Google e procurar lá os discursos, as narrativas, as coisas, dizer, é golpe, companheiro, nós estamos aqui hoje, no dia aqui, porque nunca teve um golpe igual desse. Você vê essa semana aqui, teve golpe. Teve golpe? Sabia que teve golpe? Qual? Hã? Qual? Quando aprovaram a quebra de sigilo do Lulinha. Quebraram? É mesmo, hein? Quebraram. O pessoal, aí eu vi um sujeito de esquerda, um deputado ali federal, falar que foi ali aplicar, deram um golpe. Acho que o único golpe que teve lá foi esse deputado querendo dar um soco lá no... Não, ali não é querendo. Ali teve o golpe, Teve realmente golpe, um golpe né? de boxe. Teve um golpe de boxe. Eu fico falando, qual que é a dificuldade que eles têm em debater? Sabe me dizer? Você sabe contar para mim aonde está o risco disso aí? Onde é que está o medo? É o seguinte, Tatelio, o regime de esquerda, o esquerdista, ele só usa a palavra democracia quando as instituições estão funcionando. Mesmo as instituições funcionando a favor dele. A partir do momento que não tenha nenhuma trave, nenhuma instituição, todos eles viram ditadores. No mundo todo foi assim. Quando a esquerda tomou o poder, ela virou uma ditadura. E ditadores não gostam de debates, né? Inclusive, você falou uma coisa interessante. Eu só falo coisa interessante. Ditadura, eu vi ditadura de toga esta semana aqui, porque a gente é sabido, né, nessa história aí da quebra de sigilo, quebraram o sigilo da Maridit. Maridit é aquela empresa da família... Do amigo do meu pai. Da família Toffoli. O Toffoli é na lista do Odebrecht, né? O amigo do amigo do meu pai. Isso, amigo do amigo do meu pai. Isso foi na quarta-feira, né, que teve a votação, quebrou o sigilo, e na quinta-feira, aliás, e na sexta-feira, Gilmar Mendes proibiu a quebra de sigilo da Maridit. Você acha que... Mas peraí, vou falar aqui no lado do direito aqui. Porque ele disse que ali, né, existe um fórum privilegiado, porque o Toffoli é um ministro do Supremo, então não poderia a CPMI fazer essa quebra de sigilo. Vamos por partes. Primeiro, né, por que ele está dizendo que é fórum privilegiado? Porque ministro do STF, se cometer alguma irregularidade, alguma ilegalidade, para ser investigado, para ser coisa, tem que ter autorização do STF. Tá ok. Por outro lado, a CPMI não está atrelada a isso. A CPMI não pode... Ela é uma comissão parlamentar mista de inquérito. E ela pode requerer o que ela bem entender e determinar o que ela bem entender. Mas não é ele que tem o foro? Porque a família... Não, aí é o segundo ponto. Aí é que eu vou chegar no segundo ponto. A Maridit não é integrante do STF. Ele está querendo quebrar o sigilo da Maridit para saber quais foram os recursos que foram para essa empresa, se o Banco Master utilizou-se, né, da Maridit para lavagem de dinheiro ou para conseguir alguns benefícios. Então, foi feito... Eu não entendi essa questão
Gilmar Mendes. Até coloquei lá no meu coisa que o ST facção agindo, tá certo? Protegendo os seus integrantes. Inclusive, vou falar para você, estou decepcionado com o Mendonça. Extremamente decepcionado. Por quê? Vorcaro vai se quiser, o advogado do Banco Master vai se quiser, né? E se for, já está garantido para todos as garantias constitucionais. Ou seja, ele determinou, mas ao mesmo tempo ele falou: bicho, eu estou pedindo, eu estou dando um conselho, faça isso, mas se você não quiser fazer, não faça. Mas o Mendonça, ele autorizou a ela do sigilo do Lulinha. Porque quando a CPMI Não, conseguiu... do Lulinha não foi cassado, do Lulinha está mantido. Aí, tipo assim, esse é o grande problema da gente se contentar. Esse é o grande problema de país como o nosso, é se contentar se acostumado a só tomar. Acostumado com o processo de corrupção, acostumado com tudo, a gente acostuma o mínimo. Então, tipo assim, tem gente comemorando que o Mendonça teve a coragem de quebrar o sigilo bancário do Lulinha. Não é? E é o mínimo do mínimo. É o mínimo do Aquele mínimo. CPMI lá, elas aprovaram também a quebra de sigilo do Lulinha, mas uma hora antes, o Mendonça já tinha autorizado pelo STF. Pela STF que a Polícia Federal quebrasse o O sigilo. que eu sei é o seguinte, um tanto de baba-ovo puxa-saco o Lula tem, um Congresso totalmente... A gente sabe que o Congresso tem as negociatas dele. Se conseguiram aprovar a quebra de sigilo do Lulinha, é porque tem absurdos que não se sustentaram para manter ele. Então, quando abrir mesmo, você pode ter certeza que vai abrir uma caixa de Pandora. Porque se fosse coisa mediana e pequena, eles não não ia ter isso aí. Porque, na verdade, né, diz a lenda, né? Porque é lenda, né? Uhum. Que o Lulinha era um catador de bosta de elefante no Ele era zoológico. funcionário público do Zoológico de São Paulo. No Zoológico de São Paulo, catador de bosta de elefante. E hoje é um milionário. Não é? É o que eu falo. Eu falo isso, quer dizer. Eu trabalho desde os meus 15 anos. Assim, regularmente, carteira assinada, né? Tenho lá meu patrimônio? Tenho. E fui empresário, né? Ganhei dinheiro, mas eu não consegui passar não cheguei perto dos declarados do senhor Luiz Inácio, 8 milhões de reais de patrimônio. E vai, né? Né? Não. E isso porque a gente sabe que o Lula, desde que fundou o PT, ele parou de trabalhar. Eu acho que ele, desde que arrancou seu próprio dedo, ele parou de trabalhar. Entendeu? Desde que ele perdeu o dedo. Diz a lenda, né? Não Diz a lenda. Diz a lenda que foi assim, né? Aposentado por invalidez. Companheiro, eu quero dizer para vocês que eu perdi meu dedo, nunca mais eu vou trabalhar na vida. Não é? Eu particularmente... Aliás, se ele é incapaz para o trabalho, como é que ele pode ser presidente? Pois é. Me surgiu uma... Ô, pessoal da esquerda, vocês que vão assistir isso aqui, vão ver a gente aqui, conta pra gente. Se ele é aposentado por invalidez? Se ele é aposentado por invalidez, como é que ele é presidente da República? Acho que os inválidos são aqueles que votaram nele, não é isso? Não? Será? Mas a incapacidade daqueles que votaram não é física, é intelectual. Percebi isso. É por isso que eles não vêm debater com a gente já. É porque é o seguinte, o esquerdista, se ele tiver... Eles têm medo de pensar. O esquerdista, a partir do momento que ele pensa, a probabilidade dele deixar de ser esquerdista é enorme. Então ele prefere nem correr o risco. Sabe, tipo bêbado, e fala o seguinte, não, Deus vai me curar, aí ele nem tem coragem de passar na porta da igreja, vai que Deus puxa, aí Deus puxa ele. Mas acho que até nesse sentido, o próprio Nove Dedos falou isso, não falou? Lembra que ele falou? Que se o pobre estudar, ganhar dinheiro, estudar, não para de votar neles. Né? Então eu acho que ele tá... A única coisa sensata que ele disse aí no governo dele, até agora, nesses 3 anos e 2 meses aí de governo, não é isso? Foi a única coisa sensata que ele conseguiu colocar. Então faz o seguinte, ô pessoal da esquerda, que a gente convida, vocês não vêm, trabalha, começa a trabalhar, primeira coisa, essa é a número 1.
A segunda, né? Começa, se for possível, se tiver algo dentro, tiver 2 neurônios pelo menos, faz eles conversarem um pouquinho entre eles e pensa um pouquinho. Vamos ver como é que muda essa história aí. Vamos ver se vocês conseguem agora, quando chegar, vai ser lá pelo dia 3 de outubro, não é isso? Dia 3 de outubro. Na hora que vai colocar lá na urna, lá, ó, vê o número que vocês vão colocar lá, pensa até que vocês têm tempo. Rapaz, e por falar nisso, a pesquisa eleitoral e a amante da esquerdinha puxa saco do Lula doidado, soltou o resultado da hora, estão empatados. Então, o Flavião tá chegando. Tá empatado, como nunca teve, nem na época do Bolsonaro. Porque não teve uma pesquisa, o Bolsonaro estava na frente. Exatamente. Essa hora que saiu, os dois estão empatados. Mas, inclusive, saiu outra pesquisa que a popularidade caiu desde o início do governo até agora, caiu mais de 24%, ele tá abaixo dos 40% na popularidade. Mas olha só, você é esquerdista, me fala uma coisa aí. Eu sei que vocês... Eu sei que a capacidade moral, intelectual, de honra de vocês, ela é totalmente inexistente. E falo isso afirmando veemente, querendo ofender vocês mesmos, pessoalmente. Cuidado que aí vai vir um esquerdista, vai pegar o que você está falando aí e vai te processar. Mas eu não estou falando dele específico, eu estou falando de todos. Aí, tipo assim, quando todos te processam ao mesmo tempo, não é processo, é perseguição política. Eu não posso ofender um diretamente. Entendi. Então, tipo assim, eles vão falar a mesma coisa. Tá certo. Eu tenho uma certa giriza da esquerda, sabe? E quando eu falo eu falo a esquerda brasileira. Eu não tenho nenhum tipo de preconceito com a esquerda mundial. É o seguinte, a esquerda mundial, quando ela toma o poder e ela vira totalitária, ela deixa de ser esquerda. Ela é o único regime, ela é totalitária. Sim. Eu estou querendo falar o seguinte, da esquerda do Canadá, da esquerda da França, da esquerda inglesa, porque mesmo esse pessoal da esquerda, a esquerda americana, esse pessoal da esquerda, eles têm o seguinte, ó, somos oposição ou somos posição, as nossas propostas são essas. Foi voto vencido ou é uma dessas democracias? Morre ali no Congresso. A brasileira já corre para o Supremo para os amiguinhos dele lá. Já não deixa ter a democracia como é de fato. O segundo ponto é o seguinte, quando propostas de crescimento para planos de Estado são de comum acordo para todos, automaticamente eles se unem e fazem acontecer. E no Brasil não. E no Brasil você pode ter uma proposta de plano de Estado aonde você vai pintar de ouro o cidadão e dar todas as formas para ele desenvolver. Se for a direita e propor, a esquerda vai contra automaticamente. A esquerda, você que está escutando aí, pesquisa na internet, pesquisa onde você quiser, fala o seu avô. A esquerda foi contra todo o projeto e mudou o nosso país para melhor. Todo. O nosso projeto, o nosso país antes de 94, ele era uma pobreza, inflação de 80%, você não financiava nada. Plano Real salvou nossa nação. O PT foi contra o Plano Real. Mas peraí, só um parênteses aí. Peraí, só terminar as leis aí. Porque senão eu perco o foco. Ele foi contra o Plano Real, ele foi contra a lei de responsabilidade fiscal. Exatamente. E ele foi contra a reforma trabalhista. Então, as 3 leis que colocaram o nosso país um degrau a mais, o PT foi contra. Mas todos. Agora eles estão brigando pela fim da escala 6x1. Você pensou? Porque, na verdade, eu acho que eles não raciocinam. Qual serão todas as consequências da escala 6x1? Você já começa para quem foi que propôs o fim da escala 6x1. Ele deputado lá, Deputada. Não, deputado. Não, afinal de contas, nós temos que respeitar, infelizmente, normal, respeitar a identidade de gênero. Mas aí, para mim respeitar a identidade de gênero dele, eu tenho que desrespeitar a biologia. Ciência vale mais, pelo menos para mim, ciência vale mais. Você se sente mais confortável falando deputado? Então, beleza, então. Ela é deputada e propôs o fim da escala 6x1. Ela é uma aberração, e eu não falo aberração no sentido da opção sexual dela, não. Eu falo aberração no sentido de fraude eleitoral. Ela é uma fraude eleitoral com os próprios eleitores dela.
Quando ela estava em campanha, a conversa dela, e tem muitos vídeos na internet, não sou eu que estou falando, é tipo assim, você nunca vai conseguir porque você é preto, você nunca vai conseguir porque você é trans, Porque e você nós pretos... você tem que respeitar a sua classe, você nunca vai mudar, e você valorize a sua cor porque você é preto, assuma isso. Ela entrou, quando o dinheiro passou a ser meu, a primeira coisa que fez foi alisar o cabelo e pintar de loiro. E depois fazer uma plástica para tirar. Afinal, o nariz era nariz afro. Era o nariz negroide, Era fala, nariz né? negroide, Nossa, isso. afinou o nariz. É? Então, uma pessoa que vota num ser desse é pelas suas pautas. Né? A gente procura os deputados pela pauta. A mulher faz isso, o cara continua votando nela, é um acéfalo sem tamanho, é um cara totalmente sem pensamento nenhum. É uma situação aí que a gente vê aí bem interessante justamente isso. Enquanto eu faço campanha, eu sou um. Isso é muito, muito típico. Vou dizer, não é só da esquerda, isso de muitos políticos, né? Que na época da campanha eles são maravilhosos, são lindos, e depois de eleitos eles assumem uma outra posição, uma outra postura, uma outra aparência. São duas verdades na vida. Duas verdades na vida e elas são irrefutáveis. A primeira verdade da vida é o seguinte: se você não nasceu com uma condição boa, você que está ouvindo a gente aí, não nasceu numa condição boa, e você vai na sua casa, e quando você vai no seu banheiro, o seu banheiro ele tem uma ordinha para você dar descarga, é uma ordinha de uns 30 centímetros, que fica naquela caixinha do lado de fora. Se você mora numa residência onde você tem esse tipo de instrumento, a chance de você ser bem de vida é bem pequena, sabe? Eu sugiro, inclusive, que se você puder mudar de residência, você faça-o imediatamente, nem que seja de aluguel, para uma outra coisa. Isso é uma verdade na vida. Se você tem que puxar a ordinha, a probabilidade de você vencer na vida é muito pequena. E a segunda verdade é o seguinte: o esquerdista, quando ele tem o discernimento de começar a pensar de verdade, ele nunca mais vai voltar a ser esquerdista. Justamente por isso, as pautas de educação da esquerda, elas são totalmente a favor de passar sem o mérito, de valorizar o professor na questão de salário. Você sempre vê assim, tem que subir o salário do professor. Você nunca vê eles falando tem que reciclar o professor, tem que fazer o mestrado, tem que qualificar melhor. É sempre questão financeira para a pessoa já não tem o discernimento e dá poder financeiro para ela. Porque uma pessoa que não tem discernimento e é pobre, ganha pouco, ela é perigosa. Agora, uma pessoa que não tem discernimento e tem uma condição de renda maior, ela é muito mais perigosa, porque as pessoas vão ver o exemplo ali e falar assim, não, ele é burro, mas tem dinheiro. Eu prefiro ser burro não é que ele é burro. Acha que é uma pessoa bem-sucedida. Né? E dinheiro não é sinônimo de ser bem-sucedido. Não, dinheiro não é. Tá certo? O dinheiro, inclusive, desperta o pior das pessoas. Você ter bens, você ter dinheiro, não é sinônimo de ser bem-sucedido. A menos que você, né, dentro do crime, aquele que tem dinheiro e tudo mais, aquele que faz as coisas, é um cara bem-sucedido na prática do crime. Isso é tão verdade que você falou, e eu era um cara extremamente infeliz nas minhas convicções. Assim, eu era infeliz. Eu era infeliz no sentido, sabe quando você tem um conhecimento que você vai estudando, e quanto mais você estuda, mais você percebe que a vida é ruim, vai ficando infeliz para você mesmo. Uhum. Eu nem deixava transparecer para as pessoas. Quando eu adquiri um bem, e esse bem me mostrou as coisas, eu estou muito mais feliz, e não tem a ver com dinheiro, não. O meu bem mais precioso está atrás das câmeras. Não, tá certo. Né, eu até falo aqui, sem nenhum medo de coisa. Eu já fui até um esquerdista. Já sabia, te falei já isso, né? Eu já fui esquerdista. Você me falou, a primeira vez que você me falou, eu vacinei. Falei, não, é meu melhor amigo, aí eu tenho que tomar cuidado, eu não posso abandonar, né? Vai estar enraizado. Mas isso eu vou falar, lá nos anos 80, né? Nos anos 80, eu era estudante secundarista, participava... Era esquerdista só para comer gente, até. Para se conversar para cima disso, lá na universidade. Cuidado que outro dia que falamos isso aqui no outro programa, a minha namorada falou,
já veio ficar com ciúmes Nem por conta nascida disso. ela era Nem nessa nascida, época, e mas ela tá nem querendo- nascida ela tá ela querendo era ficar com ciúme. e ela ficou com ciúme. Amor, fica tranquila. Isso é coisa do passado, tá? Isso é coisa do passado, não tem problema nenhum. Aí, eu, estudante secundarista, eu era presidente quando você no ensino médio, você não é diretório acadêmico, é centro cívico estudantil. E eu era o presidente do Centro Cívico Estudantil. Eu lembro até hoje, chamava Ponto de Partida. Nossa chapa foi Era eleita. bem esquerdista. Era mesmo, né? ponto de Quase uma partida. música do Chico Buarque. Era- Ponto de partida, Não, vocês lá no violãozinho. Somos todos soldados. Cantava Geraldo Vandré. A Nacional Socialista você Entendeu? devia conhecer. Conhecia essas coisas. Sabe quando falava assim com os dedos? Porque as coisas têm que ser desse jeito. Sabe quando você faz com o dedinho assim? Que o esquerdista faz assim? Aham. Tem que ser, porque, sabe, de que esquerdista fala Porque assim, a né? burguesia. Porque a burguesia, porque eu era desse jeito. jeito. E aí, inclusive, foi até suspenso. Porque tem uma verdade, a burguesia fede, mas ela tem dinheiro para comprar perfume. Aí, É um dos sabe aqueles melhores que frases fala, que bate o dito dedo aqui assim, era nesse desses que negócio. bate o dedo assim, entendeu? Aham. Né? Pegava megafone, entendeu? E ia, enfrentava a polícia nas manifestações estudantis e tudo mais. Foi até suspenso do colégio, uma época, né? Porque eu coloquei na capa do jornalzinho as palavras capitalismo, socialismo, marxismo, comunismo. Por conta disso, eu fui preso. Fui parar no DOPS com 15 anos de idade. E militei, depois fui Você fazer... tem direito à pensão, então. Você não foi atrás, não? Pô, é verdade, rapaz. Pois é, a Dilma Rousseff tem pensão. Eu fui um ué. perseguido político. Você foi perseguido político Foi. pelo DOPS. Isso. Aí, um advogado aí- bom para entrar para você. Conhece? Aham. Tá certo. Aí entrei na faculdade de arquitetura. Puxa vida, na época era um sujeito que tinha cabelo, né? Naquela época, a arquitetura não tinha esse problema de hoje, não. Qual o problema? Dizem que arquiteto, vamos fazer só um parênteses, usa o anel de grau virado para baixo, assim, né? Dizem. Hã? Não sei. Sabia que o arquiteto usa assim a pedrinha do grau virada para baixo, assim, já por quê? Por que você é? O arquiteto não está vendo? Né? Mentira, né? Aliás, tinha muita aluninha, muita coleguinha da arquitetura, do direito, da engenharia e tudo mais, né? Eu estudava na Universidade Mackenzie, tá certo? Mas meu sonho é fazer um doutorado na Mackenzie. Eu sou um mackenzista, tá certo? E lá a gente era de esquerda e lá tinha o comando de caça ao comunismo. Turma da direita, braba, tal. Enfrentei esse povo. Falava, companheiro Lula. Achava bonito o companheiro Lula, brigando pelas coisas. Mas essa tatuagem eu não levo, não. Essa tatuagem eu não levo. Mas não é. Pera um pouquinho. Mas justamente, aí eu não é que eu só cursei arquitetura, eu estudei, fiz minhas especializações, fiz minhas questões. E sabe quando a mente se abre? Sabe aquela coisa que eu falei, puxa vida. E outra, eu tinha que questionar meu falecido pai. Meu falecido pai era um discípulo ferrenho de Paulo Maluf. Né? Era um cara assim que Paulo Maluf era o melhor, sempre o melhor. Para vocês que são jovens e não conhecem Paulo Maluf, ele foi o autor de duas célebres frases. Isso. Roubo mais fácil e a outra é melhor. Estupra, mas não mata. Você quer estupra, mas não mata. Tá certo? Tava tendo, em São Paulo, tava tendo um serial killer, ele tava estuprando e matando as mulheres. Isso. Aí ele estuprava e matava. E foi mais umas 20 na época. Foi. Aí ele foi na televisão pedir pro cara desse jeito, falou assim, bicho, é estuprar? Estupra, mas não mata. Moleque, isso foi pra história. Tá certo, história. Foi isso aí. Mas aí eu fui justamente, né, observando as condutas, as narrativas, as formas de agir, né? Tanto que assim, teve uma determinada época em São Paulo, prefeitura de São Paulo, tinha lá o Plínio de Arruda Sampaio, um intelectual, um cara muito bom, disputando na convenção do Partido dos Trabalhadores com uma senhora chamada Luísa Erundina, quem ia ser o candidato. Nessa época eu trabalhava na Prefeitura de São Paulo, Secretaria Municipal do Planejamento,
trabalhando como plano diretor da cidade, e toda vez que a gente ia numa das regionais apresentar, essa senhora, Luiz Erundina, ia lá para tumultuar. Aí, mas o pior, assim, por 2 motivos eu me desliguei do partido nessa época. Primeiro que ela ganhou na convenção para ser a candidata e o outro era muito melhor. Embora sendo do PT... Sampaio é um dos caras da esquerda eu mais respeito, entre aspas. Exatamente. Embora sendo da esquerda, um sujeito intelectual, um sujeito estudado, um sujeito que tinha condições. Ele morreu? Morreu, Plínio da Rua de Sampaio morreu. Até esse tempo atrás ele dava umas entrevistas muito sensatas desse. E essa mulher ia lá para tumultuar. A Luiz Erundina é mulher? Pelo menos no Centro do Nascimento é. Toda vez que eu vejo ela, eu imagino um servente pedreiro. Não, tudo bem, lembra isso. E a terceira coisa que eu não votei nela. Eu não fui criado em São Paulo para vir. Juro, foi bem preconceituoso mesmo. Uma nordestina, cabeça chata, bagunceira, ser prefeita da minha cidade. Pois é. E ela foi justamente nisso. Se você perguntar para os professores da educação pública municipal de São Paulo, eles endeusam a Luiz Erundina. Não, ela dá trabalho até hoje, ela apareceu na televisão. Porque ela aumentou o salário dos professores. Essa mulher até esse dia para trás estava dando trabalho, fazendo piquete na televisão. É. E o engraçado, eu acho que Deus esqueceu ela. Ainda bem, ela é ateu. Porque se ela rezasse as mãos para cima, Deus lembrava e puxava. Eu vou falar para você. Não é que Deus esqueceu dela, esqueceu do Lula, não. Ele não está lembrando da gente. É verdade. Entendeu? Ele não está lembrando da gente. Porque se ele lembrasse da gente, ele falava assim para esses dois, vem cá, meus filhos, venham para mim. Aí quando chegasse lá em cima, empurrava. Quando chegava lá em cima, empurrava pro cão. Ó, Deus, eu não sei se tu só assiste podcast, não, mas eu vou falar um negócio. Se um dia eu morrer e tiver o Lula lá em cima, lá, nós vamos ter uma conversa séria de pé de ouvido nós dois. Quem falou que ele não... Ele tá vendo. Ele tá vendo o podcast. Não, eu sei, mas ele grava. Não. Assistir depois, entendeu? Pra ter certeza. Não, e outra, se inscreva no nosso canal, né? Se inscreva Lembrando, gente, né? Eu sei que você hoje está vendo aqui, às vezes algum amigo te indicou, falou, olha que legal isso aqui, olha que palhaço aqueles dois, olha que merda aqueles dois ali. Não importa o que ele fala. Vem ver, faz a inscrição e toca lá o sininho lá. Dá como diz aí um jornalista que às vezes eu tô com ele, dá aquele like. Entendeu? E principalmente, se você é um empresário e detesta a esquerda também e quiser gastar o seu dinheiro de uma forma ajudando a direita, ó, seu valor pode estar aqui, ó. Isso. Entendeu? Bem lembrado. Professores universitários, temos uma massa de seguidores aí, entendeu? Então, tipo assim, o simples fato de eu estar usando a camiseta sua pode não trazer dinheiro para você, mas você vai estar financiando alguma coisa boa, que pelo menos uma coisa é boa. Uma coisa que pensa no futuro. Prometo falar mal de esquerdista o tempo todo. Não é? Exatamente. Não, e outro, você tem um restaurante, você tem uma lanchonete, vamos trocar aí, vamos fazer aí um bem bolado aí, não é? Verdade, Tá a gente certo? tá precisando comer, até porque se o Lula ganhar de novo, comer vai ser uma das principais preocupações. Vai ser as principais preocupações, porque eu estou esperando há 3 anos e 2 meses a picanha. Não, Aquela picanha é barata, porque a picanha, no preço que tá, eu trabalho, eu sou de direita, eu começo às 7 da manhã e vou até 10 da noite, eu tenho dinheiro para isso. Eu não preciso que o governo, vou dar picanha para vocês, não preciso disso. Eu trabalho, tá certo? Agora, para aqueles que ele prometeu a picanha, para aquele que ele prometeu a cervejinha, ele não tá entregando isso aí. Agora ele te deu aí isenção até R$5.000. Você vai ter aí 300 e pouco, quase no final do ano, R$4.000 sobrando. O nosso convidado que teve aí, ele foi pro Nordeste lá visitar uns parentes dele, ele fez um churrasco lá com picanha deles lá. Quem? O Omar. O Omar, nosso último convidado? E ele tirou uma foto lá com a picanha. Ele teve que ir daqui para lá pro Nordeste. Eu vou te mostrar, pera aí, eu vou te mostrar. Ele teve que ir daqui para lá pro Nordeste para pagar picanha pro povo que votou no Lula. Foi. Vou te mostrar. Não, ele tirou foto da picanha, fez dica pra mim. Isso. Olha, ia lá, a picanha do nordestino. Rapaz, amarelinha. Amarelinha, a picanha Abraço, do nordestino. Foi,
Ah, eu não aguento. Essa amarelinha redonda, a picanha, muito bom. Não, mas eu também trabalho. Para falar sério, eu também trabalho, também tenho meus rendimentos, também tenho minhas coisas, mas eu estou muito preocupado com relação à alimentação. É o seguinte, não, moço, eu tô a inflação baixou, o custo de pedreiro, irmão. Você precisa ver ela comendo. Essa não dá conta, não. Você faz nesse ponto eu tô feliz. Moço, tem churrascaria e tem foto nossa já, e não pode ir no rodízio mais. Nesse ponto eu tô feliz. Porque e se vocês verem assim, sabe, você imagina, ela nem come. Você fala assim, nossa, essa princesa nem come. Não, nesse ponto, meu amor, cara, um pouquinho. Ali, não, mas ela não come, ela bebe também, né? Ó, meu amor, ele tá falando isso aqui porque o pessoal da produção aqui cantou essa bola pra ele. Ele não ia falar isso, viu? Ele não ia contar esse tipo de coisa, tá? Não, mas agora ela parou. Agora ela tá. Ela se afastou da bebida. 10 dias. Não, ela põe um canudo. Não, ela bebe de longe. Brincadeira. Ai. Pois é. Eu sei que é o seguinte, se o Lula ganhar, meu amigo, vou dizer pra você, chupa, porque vai ser difícil a coisa. Não, mas eu acho que ele vai ganhar. Olha só, vamos parar. Eu acho não, peraí, calma aí, né? Flavião tá ali, tá dando seta. Mas é o seguinte, olha só. Dando seta pra direita, tá? Flávio Bolsonaro dá seta pra direita e ultrapassa. Olha só, eu entendo vocês. O Lula precisa desses 4 anos para salvar o Brasil. Ele só teve 20 anos para trás e não conseguiu. Então, ele precisa de mais 4. Esse ano, um velhinho barbudo vai olhar para você e falar, ele precisa do seu voto para salvar o Brasil. E ele não salvou nos 20 anos. É muito importante que você não escuta ele, viu? Falando sério agora. Não escuta. Dá até uma bicuda nele, se possível. Não, inclusive vou dizer para você, se você vê um velhinho barbudo, de cabeça branca, te prometendo um monte de coisa, que se você se comportar, você vai ter isso, vai ter aquilo, não é Papai Noel, que também é de mentira. Papai Noel é de mentira? Você não sabia? Revelei isso para você agora? Minha mãe mentiu para mim a vida inteira, então. Desculpa eu quebrar seus sonhos. Desculpa, eu achei que já tivesse no último Natal percebido. Porque, na verdade, você vê, Natal de 2023, 2024, 2025, eu esperei a picanha. Papai Noel não trouxe. Papai Noel não trouxe. Né? Engraçado, rapaz. Aliás, até outro dia, sabe o que eu fiz? Eu fiz um negócio com a picanha do Lula. Eu fiz camarão na abóbora. Que isso? Fiz carne de sol com abóbora. Você comeu, você estava lá, você comeu. Você comeu a carne de sol. Lembra que eu fiz? Eu fiz em homenagem ao Lula, eu peguei a picanha dele e cozinhei. Depois dentro cozinhei uma carne serenada, né? Uns camarão, não é camarãozinho não, né? Lembra? Os camarãozão, bonito, essa coisa toda. Porque também eu sou, né? Outra coisa que quem trabalha, quem não depende de benefício do governo, quem não depende dessas palhaçadas que a esquerda gosta de colocar cabresto nesse povo burro, tá certo? Pode ter. É o que eu falo. Você quer picanha? Você quer camarão? Você quer a cervejinha? Não é simples. Trabalha. E ponto. Você vai conseguir tudo isso. Esses dias eu tava falando com um área de esquerda lá na faculdade. Eu falei da picanha pra ele. Falei assim, cara, aí prometeu picanha. Ele falou assim, mas você sabe, você tá sendo desonesto. Isso que ele falou da picanha é uma metáfora. Aí eu parei, eu olhando para ele assim, falando assim, você tá me olhando? Eu falei assim, cara, uma pessoa que sabe é metáfora, vota na esquerda. Aí ele se sentiu ofendido, falou assim, você tá me chamando de... Você acha que eu sou burro? Eu falei, não, isso eu tenho certeza. Eu quero saber o tamanho da capacidade que você tem de burro. E todo mundo escutou essa conversa sua e dentro dessa sala ficou mais burro do que era antes de entrar. Porque isso que você falou aí não pode nem ser considerado errado. Porque não faz sentido nenhum. Não, na verdade, muita gente da esquerda fala, a gente não pode considerar errado, que é uma coisa errada, porque ele não sabe o que está falando. Então ele acredita no que ele diz. Ele acredita naquilo, então para aquilo é uma verdade.
Sabe aquela coisa, uma mentira repetida muitas vezes vira verdade? Cara, eu sinceramente acho que esse pessoal aí que você está falando é muito pouco. 80% cara, é desonesto, preguiçoso, invejoso, psicopata. É uma pessoa, ela tem a audácia de achar, ela sabe melhor o que é melhor para mim do que eu próprio. Ela tem um senso de grandiosidade que beira a psicopatia. Não, eu vou dizer para vocês, eu vou dizer para você, para quem está vendo a gente aqui, que na verdade esse povo tem aquele espírito maternal. Sua mãe, minha mãe, a mãe de vocês, um dia achava o que era melhor para você. Ela decidia isso. Não era assim? Tem pessoa, tem mãe aí e acha, sabe, é melhor para os filhos, é hoje. Não, tá bom. Estou dizendo aquela mãe de verdade. Eu estou dizendo a mãe de verdade. Né? Como eu tenho escrito aqui no meu peito assim, né? Assim, que está escrito, assim, tá escrito aqui que eu digo o seguinte, está falando da minha mãe. Né? Deus não te fez perfeita, só te fez para minha mãe, para mim isso basta. Tá certo? Então, né, ela soube um dia o que era melhor para mim? Até soube. Mas é justamente, as pessoas evoluem. Tem que passar de um ponto onde deixa a entrega na mão dos outros o seu destino, onde entrega na mão dos outros a sua pseudo melhora de vida. Não é? Porque eu não vejo melhora de vida. Aliás, os números mudaram, né? São 92 milhões de pessoas beneficiadas pelos programas sociais hoje no Brasil. De uma população de 212 milhões. E desses 212 milhões, 100 milhões, 92 milhões recebem algum tipo de benefício. 50 milhões não são economicamente ativos, né? 50 e poucos milhões. Não, entre idosos, aposentados e crianças, são mais 100 milhões. E 48 milhões? Sobra 48 milhões para sustentar tudo. Não é? Sobra 48 milhões para sustentar tudo. Não é? Então, e esses 48 milhões que sustenta tudo é o pessoal e a esquerda é destruir. Você quer ver? Eu estava falando, tudo bem, vamos acabar com a escala 6x1, vai virar 4x3. Né? Maravilha. Aquele indivíduo que entrar no 4x3, para começar, né, ele não vai alterar o ganho dele, vai? Não. Então, para ele poder aproveitar esses 3 dias de folga, ele vai precisar ter uma grana a mais. Vai. Então, das duas, uma. Ele vai trabalhar na informalidade, tá certo? Vamos pegar o que está na faixa de isenção, até 5 mil reais. Vai lá no 4x3, tá certo? O cara é um casal, né? Um homem, uma mulher, 2 filhos. Certo? Tem muita gente que vive nessa faixa de renda? Uhum. Tem. Aí ele fala, bom, agora eu tenho 3 dias para passear com a minha mulher, para levar meus filhos no parque, para levar meus filhos no shopping. Tá bom. Isso ele vai, né, pegar aqueles 400, 300 e poucos reais que sobrou todo mês, tá certo? E no começo ele vai pensar em utilizar esse dinheiro, essa diferençazinha que vai vir do salário. Mas aí ele fala, poxa vida, né? Agora que eu tenho, mas eu preciso trocar meu carrinho, agora eu preciso fazer alguma coisa. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esses 3 dias e arrumar um novo emprego. Vai. Aí o que acontece com... Olha a Arapuca. Aí, ou ele vai trabalhar informalmente nesse novo emprego, ou se ele for registrado, ele vai sair da faixa de isenção. Aí eu quero ver. Aí eu quero ver esse povo reclamar. Olha a Arapuca que isso pode causar. Fora que esses 300 e poucos reais que ele sobrar todo mês, aquilo que custava 10 vai passar a custar 12, 13. Rapaz, eu não entendo, o meio de conversa eu não entendo como a pessoa pode se divertir com 300 reais. Porque eu estou vivendo no mundo errado. Porque 300 reais eu acho que eu nem desço no carro quando eu vou sair. Não, tudo bem, mas vamos dizer, os 300 pontos já acabou antes do... Não, na verdade... Antes de pedir a porção, né? E porção de frango é mais barato. Não, outro dia eu pedi uma jantinha com refrigerante pelo iFood. Paguei 65 reais. Pois é. Não, a jantinha, o espetinho e o refrigerante. 65 reais, sozinho. Quer dizer, se for a família pedir jantinha para 4, já foi os 300. Foi. Acabou.
Nem sair de O casa. cara vai pedir para voltar a escala 7x7. Não é? Porque se ele estiver trabalhando, ele não está gastando. Exatamente. Entendeu? Outra coisa. Teoricamente, aumenta o consumo, esse dinheirinho a mais? Aumenta. Se aumenta o consumo, aumenta a procura? Aumenta. Se aumenta a procura, aumenta o quê? O preço. O preço. E o preço aumentado reflete na? Inflação. Não dá para entender. Não dá para entender que Mas mecanismo. você está querendo fazer uma percepção cognitiva de uma teoria econômica para em a de esquerda até. Esqueci isso. Pô, mas agora que você me lembrou, que existe um povo de esquerda, é Pois isso. se você estiver pensando que o cara vai pegar essas teorias que você falou aí agora e vai fazer. Ele vai dizer que o que eu estou falando é golpe. Não, ele vai falar. Na primeira coisa que você falou, da primeira para a segunda, ele já vai pensar na inveja de um cara que passou um ar melhor do que o dele aí já vai lembrar da maconha que ele tem que fumar mais à noite, aí já vai lembrar do namorado dele e talvez está nervoso, aí ele já esquece, da primeira e a segunda ele já se perdeu. Não, peraí, eu vou dizer para você. Você está falando, né? Você está falando que o esquerdista é viado. Desculpa. Não, nem todo. Não, o esquerdista pode não ser, o namorado dele é que é. É. Entendeu? E não é o que eu tô te falando, os de esquerda e não é homossexual, o namorado dele namorado dele é, não é? Então fica ali 100%. Vamos fazer um pequeno intervalo? Vamos? Vamos. Então tá bom, vamos intervalar um pouquinho. Fica nos making off aí. Então, até agora a gente estava aqui na nossa conversa aqui, falando mal desse povo de esquerda. Eu não vou mais falar mal do povo da esquerda, não. Hã? Eles não vão entender. Não é verdade. Entendeu? Então não adianta, né, a gente querer falar mal, falar que eles não têm capacidade intelectual, falar que eles são igual papagaio de pirata que fica ali repetindo tudo aquilo que ouviu. Eu não vou mais, acho que é bobeira isso. Eu acho que eu nasci só para isso. Você nasceu só para isso? Eu faço por diversão mesmo. É? É uma coisa que eu gosto. É um esporte. É um ofender esporte. esquerdista. Acho que devia ser até esporte olímpico. Ofensa de esquerdista de 50 metros, ofensa de esquerdista de 200 metros. Isso, é? Uhum. Arremesso de esquerdista? Nossa, arremesso de esquerdista. Podia ser bom, né? Ia ser um esporte bacana, não é? Pois é. Tá certo. Arremessasse o esquerdista, não era só jogar mais longe. Não. A mais longe é que ele fizesse aí de ponta cabeça. Não, mas... Ou quantas vezes mais? Quicada. Quantas quicadas desce o esquerdista? Né? Vamos falar que isso aqui é discurso de ódio. Vamos falar que é discurso de ódio. Não, é esporte. É esporte. É esporte. Inclusive, eu sou até a favor de não ter nem diferença de gênero nesse esporte. Não é? A gente já resolvia dois problemas ao mesmo tempo. Era o esporte e as pessoas se uniam em prol ali. Ia ser o único esporte olímpico que podia ser transgênero, masculino e feminino, gênero tudo misturado. Neutro, cis, toda. Também aquele kick no esquerdista. Igual faz o jogador do futebol americano, o kicker. Que coloca, um vem, coloca a bola, outro vem, chuta, dá aquele kick de esquerdista. A gente fala assim, aí as pessoas podem até imaginar, é brincadeira, né? Mas, sinceramente, não é. Eu acho que o grande mal do Brasil, o grande câncer do Brasil é realmente o esquerdista. O esquerdista, como eu falo, o esquerdista brasileiro. Não, aquele esquerdista que se é governo, eu sou contra. Né? Fosse uma oposição... Se a pauta não é aquela pauta que, embora vai fazer bem para a população, para o povo, eu não concordo, eu sou contra. Eu não quero, eu sou contra. Para todo governo, você tem que ter oposição. Sinceramente, eu iria uma esquerda... Não, eu acho que tem que ter oposição. Quem é que falou a frase? A unanimidade é burra? Quem é que falou essa frase? Toda unanimidade é burra. Toda unanimidade é burra. Eu não lembro quem falou essa frase. Né? Eu acho que tinha que ter esquerdista. Eu sou a favor, e sendo sincero, eu sou a favor de várias pautas esquerdistas. Várias vezes, nem Bolsa Família. Eu defendo Bolsa Família veementemente. Não, também. Só eu defendo Bolsa Família do seguinte, olha, eu não tenho condição de tratar minha esposa, eu vou no CRAS, eu não tenho condição de tratar minha família, vou no CRAS, o cara fala, beleza, eu vou mandar um assistente social lá na sua casa. Leva o assistente social, o cara vê que realmente não tem condição,
ele dá um papel, fala assim, ó, vai lá e se apresenta em tal lugar. Ele se apresenta, a prefeitura pega essa Bolsa Família, dá um salário digno para o ARA, na primeira oportunidade emprega esse ARA, abre espaço para outro. Não é isso, não é só isso. Eu também defendo, eu acho que tem que ter o Bolsa Família. Primeira coisa, ele não ser uma coisa permanente. Segundo, você vai receber o Bolsa Família, mas você vai ter que fazer algum curso profissionalizante também. Oferece um curso profissionalizante para aquela pessoa ter uma qualificação, enquanto ela recebe o Bolsa Família. Aí ela terminou a qualificação, aí vamos arrumar um emprego para essa pessoa, vamos colocar um emprego. Para de receber Bolsa Família, e vem para produzir. Foi o que eu falei. Tá certo? Não é? Mas aquela coisa, a gente vê aí que o Bolsa Família virou o quê? Forma de sustento de vagabundo. Sabe? Tá certo? Então, tem não estou dizendo que não precisa. Tem gente que não precisa. Tem gente que precisa e tem. E tem muita gente que não precisa e tá aí. Mas o grande problema é o seguinte, até as pessoas que precisam, elas começam a utilizar. Só essas pessoas não saem, não tem uma porta de saída. Aí você desestimula a pessoa a procurar crescer. Exatamente. Aí nesse desestímulo, o Brasil está sem mão de obra, essas pessoas não vão conseguir crescer na vida, porque ninguém cresce com R$1.200. Não dá. R$1.200 é o top, né? Do Bolsa Família. É o top do Bolsa Família. Ninguém cresce com R$1.200 e a pessoa fica aquele eterno medo. Eu vou trocar o certo pelo duvidoso, eu vou ir a um emprego de 2.000 e vou perder 1.200. Na verdade, eu só estou ganhando 800 a mais. Então, essa questão é a minha vida, se não fosse a questão de ação social, de mandar os caras para longe, se ele pudesse financiar aquele valor dentro dos centros urbanos, é uma ótima escolha também, uma ótima opção. Estimula realmente as pessoas a produzir, porque você constrói lá um prédio e você tem que ter uma infraestrutura, a construção civil desenvolve um monte de coisa. O problema é que essa galera da esquerda, quando eles pegam para fazer, eles não fazem o intuito de ajudar a população, eles fazem o intuito de dar o mínimo para ele sempre ser dependente e eles sempre votar neles. Então esse é o problema. Se não fosse isso, um monte de pauta esquerdista eu defenderia. Menos você, maconheiro. Mas você se ferra. Você vê a questão. Nem é gente. Pronto, maconheiro nem é gente. Tirando você, maconheiro. Eu não gosto. Né? Você vê. Aliás, eu vi esse dia aqui uma notícia, né? Foi feito um censo escolar. Maconheiro não é gente, ele maconheiro e fuma maconha todo dia. Os esporádicos não. Senão meu amigo vai ficar com raiva de mim. Não, que é isso, né? A gente pode recreativamente. Esse é gente, né? Porque esse aí comprou. Fumou lá e tá curtindo a brisa dele. O maconheiro padrão. O maconheiro padrão. Acorda com moeira, sabe? Você vê assim, você bate o olho. Bate o olho. Inclusive, põe aí nos comentários, quem estiver vendo aí é maconheiro, me tira uma dúvida que eu tenho. Como que vocês se reconhecem? Qual é a maçonaria de vocês? Porque pode ter 20.000 pessoas num espaço e só 2 maconheiros. Sim, maconheiro não é pessoa, como eu disse anteriormente. Então tem 20.000 pessoas e 2 maconheiros. Como vocês conseguem se reconhecer no exato momento que vocês se vê um ao outro? Não é uma coisa incrível? Eles se reconhecem. Sim. A gente tem amigo maconheiro. Tem. Se eu tiver um amigo maconheiro, você tiver um amigo maconheiro, a gente se reunir no lugar, nem eu nem você falar nem ele falar. Eles se conhecem no bater de olho. Se você tiver resposta, põe para nós aí. Eu tenho uma curiosidade que eu queria saber. Mas eu estava falando que eu vi agora recentemente uma reportagem de censo escolar. Tem o pé de meia? Tem. Gozado é que, nesse censo escolar que foi feito, o menor índice de jovens matriculados no ensino nos últimos, desde 2001. Agora, no ano de 2025, o censo de 2025 e 2026, o censo escolar deu o maior índice, né, de crianças, de jovens fora da escola. Fora da escola. Mas eu vi uma matéria esse dia também, eu fiquei até encabulado. Rapaz, olha... Você que é da esquerda aí, que está ouvindo eu falar isso aqui, me mostra, pé de meia, porque inclusive esse pé de meia nem no orçamento tá, de onde está saindo esse dinheiro e para onde está indo. Mas porque falam tanto, mas eu estou vendo que existe pelo censo escolar.
Tá certo? Vocês falaram que ele faz a IBGE também? Não sei. Não sei quem é que faz, mas alguma coisa do Ministério da Educação aí que Eu faz. só sei do E negócio. divulgou isso aí Não desde tem 2001. Ou seja, dos últimos 24, 26, 22 anos, tá certo? Nunca teve tanta gente fora da escola como agora. Mas não tem nada melhor no mundo do que você dar um estímulo certo para as pessoas. Depois do pé de mel, o Goiás foi para primeiro em IDEB. Eu não estou falando que o pé de mel é uma coisa boa, não, tá? Mas a ex-menino, que realmente é o 5 mil no finalzinho lá para comprar a primeira moto, que nem o cara falou, tá botando bronca, porque estão em primeiro lugar no IDEB. Aí o cara estão se fazendo esforça. certo pelos motivos errados, viu? Não se vangloria disso, não. Porque a vida adulta, ela é ferrenha. Na vida adulta, você vai ter que trabalhar só pelo salário, não vai ter premiaçãozinha de negócio. Então, mas não. é que eu falo, na vida adulta, não, você tem o prêmio na vida adulta, pelo seu desempenho, pelo seu foco, pela sua dedicação, né? Você talvez pode se sentir injustiçado, você não vai ser devidamente premiado, mas a vida te premia. Você vai ter ali esforço. seus conceitos, né? E tá escrito no livro, que todos nós deveríamos seguir, né? É a Bíblia Sagrada, e fala, e quando fomos expulsos do paraíso, o nosso pecado foi: tu viverás do suor do teu rosto. Exatamente. Então, tipo assim, é do teu rosto, não é do rosto do irmão esquerdista. Você não pode viver do suor do irmãozinho, entendeu? Você fala um negócio aí para você ver, né? Agora eu vou ser bem polêmico, para você ver como nós homens somos em relação às mulheres. Porque quem cometeu primeiramente o pecado? Quem foi? Não, você vai ser polêmico. Eu não vou não, tá doido? A produção vai brigar comigo. Quem cometeu primeiramente o pecado não foi Eva? Eva foi seduzida por uma cobra? Eu acho que os dois primeiros maconheiros do mundo foi Adão e Eva. Eles estavam fumando maconha lá, uma cobra aí a mulher falou isso com a cobra falando, e aí acreditou na cobra, e o outro acreditou nela. Aí que acontece? Desculpa aqui. O que acontece? Eva seria expulsa do paraíso por conta do pecado? Se ela tivesse comido sozinha? Sozinha. Mas eu pergunto para você, tem paraíso sem elas? Não tem. De forma nenhuma. Eu acho que Adão nem foi expulso, ele foi isso. Falou assim, não vou deixar, né? Vou deixar ela na chapada, mas é que eu tô falando, que Adão falou, que paraíso será esse sem minha Eva? Não é? É verdade. Eu digo que a coisa foi bem por esse lado aí. Tá certo? E mais, né? E mais. Eu acho que a cobra era de esquerda. Provavelmente. Eu acho que a cobra é de esquerda, tenho certeza disso. É verdade. Lembrei até minha avó, esse tempo atrás, minha avó falou pra mim de jeito assim, um passarinho verde me contou que você tava fumando maconha. Eu falei, vó, a senhora tá falando com passarinho e eu que tô fumando maconha. Não é? A senhora que tá falando com passarinho verde, quem tá fumando maconha sou eu, exatamente, acho que sua avó, é melhor ela fazer um exame toxicológico, hein? Eu acho que ela tá... Ela tem que fazer mesmo. Tem que fazer, porque se o passarinho verde... Eu tinha uma tia minha, ela morava num prédio onde só tinha... Esses prédios universitários, ela era a única velha que tava lá, sabe? O resto era tudo esses jovens maconheiros que tem. Aí teve uma reunião de condomínio lá, a minha tia falou o seguinte, queria pedir pro morador aí de cima aí diminuir um pouco, porque a fumaça tá vindo. Aí o síndico falou para ela assim, não, a fumaça sobe, é o morador de baixo, deve ser o Marcelo. Aí o Marcelo falou, não, sou eu mesmo, vou dar uma parada e não sei o que lá. E minha tia reclamou e parou de fumar maconha. Na outra reunião de síndico, ela falou, tem como voltar? Eu tô andando nervosa demais. E daí pedi pra você, Marcelo, volta a fumar. Tava dando uma brisa boa pra tia. O cheiro me incomoda, mas eu tava andando muito alto. Então se você puder voltar, eu retiro, amiga. Exatamente. Eu falo, na minha época de esquerdista, eu fumava maconha. Sim. Eu não era aquele maconheiro, aquele que não é gente. Tá? Olha só, é o tripé, tá, gente? Eu vou falar para vocês aqui. Eu não vou falar a última frase. Vou deixar com vocês aí. O cara era de movimento social, né? Movimento estudantil, apanhou do DOPS. O cara era esquerdista, fazia arquitetura e fumava maconha. Qual é a sexta coisa que fazia?
Eu nem vou falar, deixo com vocês. Não. Completo qual que era. Não. Nesse ponto, não. Mas a sequência vem muito lógica. Não, por isso, eu deixei de ser esquerdista bem antes disso. Na hora que você descobriu qual era o próximo passo, parou de ser esquerdista, né? Eu larguei de ser pelo menos salvou, porque quando você falou, o próximo passo é esse, eu já não sou mais. Né? Então era recreativamente, até um dia, depois eu já adulto, pai de filho e tudo mais, um belo dia minha mãe veio para mim e fala, filho, fala para mim, você já fumou maconha? Eu parei aqueles 3 segundos e falei, bom, eu já tinha mais de 40 anos na época, né? Eu parei 3 segundos, olhei para minha mãe e falei, minha mãe, eu errei na minha vida. Sim, fumei uma maconhazinha assim. Eu falei, eu já imaginava, meu filho. Eu falei, eu sei, mamãe, eu sei que a senhora imaginava. Que mãe que não percebe, né, que um filho, mas a senhora sabe que eu nunca fiz mal. Não, você, por conta disso, você aprontava umas bagunças. Até uma vez eu te vi aqui numa festa aqui, que eu não sabia quem era sua namorada. Falei, por quê, mãe? Porque eu desci na garagem, você estava beijando uma. Eu vim aqui na sala, você estava beijando outra, eu subi no quarto, você estava abraçando outra. Eu falei, mãe, isso não tem nada a ver com a maconha. E isso é só uma questão da gente fazer um bom atendimento para os nossos convidados quando eu faço uma festa em casa. Foi puramente isso. Aí depois a mulher fez o ciúme e a gente não sabe por quê. Eu falando, ele tem o argumento, né? Aí agora não, ele contando a história, lembrando, vamos. Cara, isso aí eu tinha 18 anos, né? Olha, sabe quanto tempo faz que eu tinha 18 anos? Não vou dizer, faz tempo pra caramba. Faz muito tempo. Esse dia minha namorada ficou sem conversar comigo até. Ela Seu namorado? Minha namorada. Sua namorada. Ela sonhou, eu tava com outra mulher. Foi? Ela ficou com raiva de mim um dia. Enquanto eu não esquecer desse sonho, eu não vou falar. Foi essa semana aqui? Você tá errado, você tá culpado. Foi essa semana, esse sonho? Foi esse dia pra trás. Foi. Eu acho que elas combinam. É? Porque a minha também teve esse mesmo sonho. Aí, eu tô te falando, a mulher eu tô engraçado. Mas... Eu acho que elas falaram assim, vamos sonhar. Uma falou com a outra e falou, vamos sonhar tal coisa? Tá lá. Sonhei que você tava com outra. Fiquei triste. E fica com raiva, né? Não, na vida real, né? Fica com raiva. Fica com raiva na vida real. Fica, na vida real. Mas você sabe que eu tenho raiva do maconheiro? Voltando a falar desse assunto aí. A minha raiva do maconheiro não é a maconha em si. A minha raiva do maconheiro é o seguinte. No Brasil, ele é tão maconheiro, mas tão maconheiro, e ele não sabe só fumar a maconha dele. Ele tem que ter o combo completo. Aí ele pensa, não, eu vou fumar maconha e vou ferrar meu país. O cara pensa desse jeito aí. Eu sou maconheiro, aí tem um cara de esquerda que vai ser candidato a presidente e defende a legalização do uso da maconha. Então eu vou votar nesse cara porque eu sou maconheiro. Ele não pode pensar o seguinte, eu sou maconheiro, mas independente de eu ser maconheiro ou não, eu vou votar naquele que vai transformar o país numa coisa melhor. O cara, ele é tão egoísta e pelo direito dele poder fumar a maconha dele, ele não importa de uma sobrinha dele de 15, 16 anos ter que se prostituir para não morrer de fome. Porque isso acontece até. A gente pensa em não, um país de esquerda, quando ele quando agora eu vou ser muito mais coisa. Quem produz e distribui a maconha? Eu não sei, e não tem plantação de maconha, né? Ela vem de algum lugar. Quem distribui? É o crime organizado? Provavelmente, né? Então, mesmo aquele maconheiro recreativo, ele está contribuindo com o crime organizado? Não. Você, maconheiro, tem sangue na mão. Você tem sangue na mão, você maconheiro. É da paz, você tem sangue na mão. O seu prazer, a sua brisa, é responsável por mortes. É responsável por famílias desfeitas por conta de crimes, de pessoas assassinadas, por conta de assaltos, né? Porque aquele que rouba o seu celular, aquele que te aborda na rua, aquele motoqueiro, você pode ter certeza que ele faz parte de alguma organização criminosa,
ele faz parte de alguém que distribui não só a maconha, o crack, a cocaína, tá certo? Então, você, maconheiro, pode ser até aquele maconheiro que ele diz que é gente, né? Você está contribuindo com o crime organizado. Você, você compra da mão de um traficante. Você não compra da mão do farmacêutico. Você não compra na mão do médico. Você não compra na mão de um comerciante, de um produtor que está lá habilitado. Então, essa legalização, ela não passa, ela não se aprova. Não adianta você ficar com pauta de seu candidatinho que fala que vai lutar pela legalização da maconha, porque o lobby do tráfico, o lobby do crime é muito maior do que qualquer candidato que fala bonitinho para você que vai legalizar maconha. Você é mais um trouxa que está na brisa e sendo enganado. Inclusive, é tão trouxa, mas tão trouxa, mas tão trouxa, e lembra a hipocrisia de outras pautas que são puras da direita ou dos liberais. É o seguinte, o cara rouba para comprar maconha. Ele não rouba direto do ara da boca de fumo, mas o ara da boca de fumo tá armado, então ele prefere roubar do cidadão que não tem arma do que roubar do cara. Esse que rouba para comprar droga é igual aquele cara, entendeu? Que tira a onda que vai atrás de mulher, que provoca, que bate mulher. Eu quero ver ele fazer isso na frente de uma viatura da Rotan. Não, é ver ele fazer na minha frente. Quero ver ele fazer na minha frente, entendeu? Ele enfrentar o homem, tá certo? É a mesma coisa. Então, esse sujeitinho que rouba, porque ele é um viciado, né? Ele é um covarde, é um vagabundo. Pois é, esse ele é tão fodão assim, né? É roubar para usar droga, ele não assalta a biqueira. Assalta a biqueira. Assalta a boca direto, biqueira, mas não assalta Quero ver se ele é macho para isso, tá certo? É muito fácil ser macho em cima de um cidadão que não tem o direito, né, de portar sua arma para se defender, porque se o cidadão com essa pauta de esquerda, que não pode ter arma, vamos desarmar, vamos fazer não sei o quê, é justamente para garantir esses indivíduos. Porque se o bandido souber que existe cidadão armado pela rua, ele não vai pensar 2 vezes, ele vai pensar 5, 6, 7, 8 vezes para tentar abordar alguém e assaltar. Pois é. Certo? Então, não pensa, não, porque desarmamento, vamos falar de paz, vamos... Não, é aquela velha máxima, se vis pacem, para bellum, tá certo? Se você quer a paz, se prepare para a guerra, tá? Então, aonde a gente tem um povo armado, onde tem a população armada, bandido não se cria, tá certo? Bandido fica com medo de ele chegar e falar, perdeu o mané, e o mané que vai perder é ele. E tem gente, até, e tem a falsa sensação de pensamento, de pensador. As pessoas falam de jeito assim, você tem que ser pacífico, o homem tem que ser pacífico. Cara, não. O homem tem que ser pacífico, mas esse homem pacífico, ele tem que ter o poder de ser violento. E não é violento para manter o convívio social. Porque um homem pacífico e é pacífico, ele não consegue ser violento, ele não serve de nada. Pacífico sim, passivo não. Pacífico sim, passivo não. Não é? Então é o seguinte, se você é um cara pacífico, mas você é capaz de usar violência e não faz por questões morais, por questões éticas, cara, a sociedade precisa de você. Agora, se você é passividade, não, eu sou pacífico e você não consegue ser violento, você é só um bosta mesmo. Exatamente. Bom, acho que nós estamos chegando ao fim do nosso a produtora manda, né? A produtora já fez sinal pra gente, falou, vamos cortar, né? O adiantado da hora, não é isso? Eu vou deixar você fazer um encerramento, até, mas antes de encerrar, eu queria dedicar esse programa de hoje para o meu companheirinho Ozzy, que faleceu essa semana aí, meu cachorrinho, meu companheiro de muitas e muitas histórias assim, e foi uma semana bastante triste para mim. E onde você estiver, Ozzy, você foi um bom garoto, o melhor. Meu sobrinho Ozzy, né? Que lá no céu dos animais, que ele esteja com a mesma felicidade que ele teve aqui na Terra. Tá certo? Ozzy, eu queria até, Ozzy, que você tivesse um caso amoroso com a minha Bruma, tá certo? Para eu ter aí netinhos. Mas certo? não deu. Mas não foi possível, Ozzy. Mas vamos lá. Mas
É o que eu falo. Se o teu amigo te indicar, para você dá uma olhadinha aqui no Código do Caos, dá uma olhadinha, vê, sugere para a gente pauta, indica. Você tem um bom amigo de esquerda? Indica ele para vir conversar com a gente aqui, fazer um debate, para a gente poder aí ampliar, né? Não só, porque agora que vier um cara de esquerda aqui, a gente não vai bater nele. Hoje a gente bateu nos esquerdistas, falou mal. Só porque eles não vêm, né? Aí a gente né? Quem sabe a gente falando assim, falando mal deles, eles tenham coragem de vir sem celular, sem consultar Google, sem ficar consultando coisas e vir com argumentos. Aí a gente vai debater bacana, tá bom? Mas esteja sempre ligado aqui no nosso Código do Caos, onde ao Zé a pauta. e o código é a palavra.